Boa tarde a todos. Vamos começar mais um Fórum Tira Dúvida a respeito da dúvida recebida por um dos nossos seguidores e fazer o convite aqui para a nossa colega doutora Marilúcia Cunha para participar deste momento e esclarecer a dúvida dos nossos seguidores. Vamos enviar o convite para que nós possamos iniciar mais uma live desse nosso Fórum Tira Dúvida. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde. Deixa eu ajustar aqui, agora sim. Boa tarde, doutora. Estou avisando aqui aos nossos seguidores que nós já estaremos iniciando mais esse momento do nosso Fórum Tira Dúvida, a respeito da dúvida recebida pelo nosso seguidor, baseado num julgamento recente sobre o tema do benefício de amparo social pelo STJ, gerando bastante questionamento a respeito do grau de incapacidade, deficiência, para ter acesso ao benefício de amparo social à pessoa com deficiência. Este tema já traz bastantes questionamentos ao longo de todos esses anos da legislação, dessa previsão constitucional, e agora veio de novo mais um tópico aí, causando dúvida aos nossos seguidores. Nós viemos aqui convidar a doutora Marilúcia Cunha para trazer informações a respeito desse tema tão relevante do benefício de prestação continuada. E aí, doutora, acompanhando essas notícias, tivemos essa decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça a respeito se o grau dessa incapacidade, deficiência, gera direito ou não ao benefício de prestação continuada, tão conhecido como BPC-LOAS. Estamos esperando aqui os nossos seguidores entrar e também deixar claro a todos aqueles que quiserem participar dessa nossa live, pode deixar no nosso chat qualquer dúvida a respeito do tema que nós vamos debater hoje, que é de extrema relevância para a concessão para as pessoas com deficiência. Primeiramente, queria agradecer à doutora Maria Lúcia por ter aceito o nosso convite e também gostaria que a doutora se apresentasse aos seguidores que estão aqui nos acompanhando, falando um pouquinho dessa sua trajetória e do seu conhecimento na área. Doutora, boa tarde. Certo, boa tarde. Bem, eu me chamo Marilúcia Cunha, atuo aqui na Grande Florianópolis, Santa Catarina, em São José, e estou na labuta, diária, nessa seara previdenciária já há 2 anos, e trabalhando muito. O carro-chefe do escritório hoje são os benefícios por incapacidade e os benefícios assistenciais. E sim, um tema muito relevante, Na verdade, esse entendimento veio ao encontro que já era uma decisão do MPF, que nessa conclusão, que independe o grau de incapacidade para fins de concessão do BPC à pessoa com deficiência. E claro, doutora, observados também os demais requisitos, Não basta que a pessoa tenha uma deficiência, mas também temos os outros requisitos que devem ser levados em consideração para fins de concessão. Um tema muito relevante, com certeza, que ainda vai gerar muita discussão. Até porque na via administrativa a gente tem um outro entendimento, Aí, trabalhando mais a via judicial, é uma decisão muito importante. Eu considero que seja, assim, um início para a gente poder revisitar essa portaria expedida pelo INSS em 2015 e até como meio de poder exigir que seja declarada a inconstitucionalidade dessa portaria número 2 de 2015, que veio trazer esses instrumentais a respeito das formas de avaliação da pessoa com deficiência, a fim de que essa portaria não extrapole os limites legais. Eu vejo isso como um momento muito especial para o direito assistencial previdenciário, porque nós temos que lutar constantemente pelos direitos das pessoas com deficiências, que nós sabemos o quanto estão à margem da sociedade, doutora? Então, quando temos algo
da Corte Superior que venha em consonância com aquilo que a gente luta, né, no dia a dia, para tantas pessoas com deficiência que estão à margem da sociedade e que chegam muitas vezes ao nosso escritório, olha, eu tive um deferimento dizendo que eu não tenho deficiência, com todos aqueles laudos que mostram a deficiência. E aí nós vamos acessar aqueles instrumentais por considerar que a participação em sociedade grau leve, por exemplo, vem com um indeferimento bem justo. E aí temos que enfrentar essa via judicial para enfrentar e convencer também a perícia judicial de que esta pessoa com deficiência merece essa proteção social do Estado. Então, eu queria debater um pouquinho com a doutora, porque essa decisão saiu bem recente, foi o que veio um seguidor nosso apresentar essa dúvida, porque foi agora em julho de 2023 que o STJ já se manifestou a respeito, e como a doutora falou, né, o Ministério Público Federal, todos os pareceres costumam vir de forma favorável ao segurado, aos beneficiários desse benefício assistencial, de que este grau de incapacidade para condição de concessão não existe, né, doutora? Eu costumo tratando já até de legislação, né? Começando lá pela abordagem, por todo o histórico, a própria lei que trata, ela traz o conceito de deficiência, porém não traz um conceito, né? Ela é omissa, ela não elenca ali os graus. Então, como a doutora ressaltou ali, chega muito para a gente que atua nessa questão. Eu sempre digo que o advogado previdenciarista ele tem muito do assistente social também, né? Porque chega uma situação para a gente, principalmente quando chega um indeferimento da via administrativa, aí você olha aquele laudo, mesmo que a deficiência da pessoa seja um grau leve, ela vai sofrer, sim, muitas barreiras na vida social, na inserção do mercado de trabalho, sabemos isso, são exemplos práticos que a gente tem no dia a dia, mas que eu acho que agora com esse reforço que a gente teve, eu costumo dizer que é uma vitória, né? A segunda turma nos deu, assim, uma carta na manga, para a gente poder até lutar pela uniformização da jurisprudência, para que daqui para frente, quem sabe, né? Eu sou muito otimista nesse sentido, que a gente consiga ter decisões favoráveis e olhar com mais carinho para esses segurados, que são pessoas que vivem em questão de vulnerabilidade social, assim, muito frágil, bem complicado mesmo, né? Eu me acabo, às vezes, me envolvendo muito nessas questões do benefício de prestação continuada, porque para a pessoa chegar, eu sempre digo, a correr atrás, né, a tentar conseguir um benefício, é porque a situação está muito delicada. E mesmo que ainda um grau leve, ela vai sofrer restrições na vida, na sociedade em geral. Nós temos que atentar a todos aqueles que nos acompanham, que quando nós estamos tratando de pessoa com deficiência, por mais que nós temos essa portaria número 2 de 2015 com esses instrumentais, o que nós temos que analisar no momento de atendimento ao cliente, pedir para esse cliente trazer até nós, são documentos que comprovem os requisitos previstos no decreto 3.956 de 2001, que trouxe um novo conceito de pessoa com deficiência, porque ela promulgou a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, porque é mundialmente conhecido como as pessoas com deficiências têm muitas discriminações. Essas discriminações são barreiras no dia a dia. Então, por mais que seja grau leve, grau moderado ou grau grave, todas elas enfrentam muitas formas de discriminação. Esta Convenção Interamericana, ela foi aceita no nosso ordenamento jurídico com status de lei constitucional. Então, de repente, quando nós nos deparamos com uma portaria que fala mais do que uma Constituição, nós temos que lembrar daqueles conceitos que nós vimos lá na Faculdade de Direito e lutar pelos nossos beneficiários para que eles sejam respeitados de forma adequada. Porque se essa convenção traz
uma forma de tentar diminuir essa forma de discriminação, nós podemos aceitar que o INSS continue discriminando as pessoas com deficiência ao escolher quem tem, qual deficiente tem ou não direito a um benefício assistencial, porque é deficiente, porque esse aqui tem um pouco mais de apoio, esse tem um universo, um fator ambiental com menos dificuldade, ele deixa de ser deficiente? Nós temos que fazer uma reflexão em cima desse tema, doutora, porque olha como o nosso seguidor, o Nilson Paulo, está colocando. As dificuldades começam muitas vezes até dentro de casa. E é isso que nós, no atendimento com as pessoas, verificamos mesmo. Essas dificuldades no dia a dia. Ninguém nasceu sabendo cuidar de uma pessoa com impedimentos de longo prazo. Nós temos que promover todos os meios de eliminar a discriminação e não manifestar favorável a isso. Até mesmo, eu trago como recomendação a quem atua no benefício assistencial previdenciário de que, se houve um indeferimento por esta razão, mas a renda per capita está inferior àquela exigência administrativa, podemos tentar, em grau de recurso, tentar um novo convencimento, porque agora, com os novos regimentos dos conselhos, é possível o conselho, as juntas de recurso, dar decisões baseadas agora na jurisprudência do Poder Judiciário. Isso também é algo novo que nós temos agora com os novos regimentos, que nós precisamos nos atentar. E o STJ trouxe uma luz excelente para nós continuarmos aí esse caminho, né, doutora? Sim. Eu digo que foi uma luz no fim do túnel, muito positiva, né? Voltando para a seara administrativa, para a autarquia, né? Que a maioria dos indeferimentos, infelizmente, advém de lá. Às vezes eu penso assim, que falta um pouquinho de humanização, né? De aquela história de se colocar no lugar do outro. Né? A vulnerabilidade social, nós somos num país que, infelizmente, é muito atingido por essas questões. E como eu falei lá atrás, um grau leve, mas a pessoa que hoje tem um retardo mental de grau leve, que é essa situação que acabou gerando esse acordo, né? Com essa decisão. Era uma mulher que morava numa casa de um cômodo fechado, um outro cômodo que era uma garagem aberta, então ela usava um cobertor. Como eu me aprofundei no assunto e fui lá ver, né, qual era a situação, a situação social, né, psicossocial dessa família. Com mais 3 filhos, recebia, à época, do programa Bolsa Família, R$300. Como que uma mãe de família, essa mulher, vai ter igualdade de condição de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, né? Às vezes até o grau de instrução. Muitas das vezes, nessa situação, a mulher era analfabeta, aí como exigir que seja um grau médio ou um grau grave? Ela vai sofrer sim, ela já sofre muitas barreiras, né, na vida social. Na nossa profissão, a gente se depara com isso diariamente. Então, eu acho que se lá atrás, na via administrativa, a perícia, nós temos, não podemos falar, temos muitos servidores, muito assistente social que tem essa visão humanitária, né, de se colocar no lugar do outro. Mas ainda temos muito a melhorar, e eu acredito que muito em breve já, né, demos um grande passo agora, né, com essa decisão do STJ, mas acho que ainda temos muito a melhorar. E continuamos, né, doutora, aqui na labuta diária, né, lutando, combatendo as injustiças. Essa portaria de 2015 que traz esses instrumentos para avaliação, é importante porque tem que avaliar as pessoas com deficiência num todo, os fatores ambientais, as funções e estruturas do corpo, as atividades de participação, porque tudo isso engloba o conceito de pessoa com deficiência, mas não quer dizer que a pessoa com deficiência com grau leve de participação nas atividades, ou participação com inclusão, porque conseguiu um monitor, conseguiu uma terapia, deixa de ser deficiente, conseguiu vencer essas barreiras. Ela só está tendo apoio
para que essas barreiras sejam enfrentadas com um pouco menos de dificuldade. É o que a Kate Vieira também escreve aqui para nós. Felizmente, nós estamos aqui para defender o segurado. Nós temos que defender a convenção e essa convenção interamericana no seu conceito legal. E não permitir, e temos que lutar para que agora esta portaria seja revista. Para quê? Ela possa continuar fazendo, baseado na classificação internacional de funcionalidade, de incapacidade de saúde, nesses 3 fatores. Mas não permitir que estes fatores sejam meios de discriminação das nossas pessoas com deficiências, pois pode ser que ela tenha um pouco mais de facilidade na vida doméstica, mas na vida social realmente tem essas barreiras que são intransponíveis. É como a doutora falou, como que essa pessoa vai conseguir concorrer no mercado de trabalho com essa discriminação que nós sabemos que existe. Não podemos fechar os olhos. Nós temos que encarar as deficiências conforme a realidade dessa pessoa. Né? Veja aqui, a doutora Ana Paula também coloca que nós estamos falando de um excelente tema, porque é muito importante que nós aceitamos a pessoa com deficiência com as suas limitações e temos que dar os apoios necessários para que ela possa conviver em sociedade, ser aceita, mas não que ela seja discriminada porque ela está em vulnerabilidade social, necessitando dessa assistência do Estado, e o Estado não pode fechar as portas, porque às vezes as funções da voz e da fala está apresentando grau leve, né? Não podemos considerar que nas funções do sistema cardiovascular ou imunológico, essas pessoas não têm dificuldade, e aí o perito, nesta avaliação global, considere leve e negue o acesso a esse benefício a uma pessoa em vulnerabilidade social. O tema é importantíssimo e nós temos que fazer essa reflexão e nos nossos requerimentos apresentar esse dossiê da pessoa, demonstrando que não é porque ela não tem fatores ambientais como barreiras que as demais barreiras dos outros itens de avaliação não se tornam impedimentos para que ela possa buscar prover o seu próprio sustento. Os impedimentos, doutora, já são inúmeros, né? Ainda que seja fornecido uma rede de apoio à pessoa com deficiência, ela vai continuar, assim, sofrendo restrições, né? E em todas as áreas, seja no mercado de trabalho, na vida social, em conviver com as outras pessoas. Então, muito importante esse tema. E a gente tem que, sim, a partir do momento que eu sempre digo, eu vejo um laudo, né? Me debruço sobre um laudo e fico assim... O que eu posso contestar aqui? O que eu posso acrescentar, né? O que eu posso principalmente rebater? Porque por vezes passa despercebido pelo perito, pelo assistente social. Você veja, aqui ó, a Kate Vieira novamente aqui batendo esse papo conosco, falando, claro, porque essa pessoa, para que possa ter uma qualidade de vida, vai precisar de acompanhamento, e isso não sai de graça. Nós sabemos que precisa de investimento para que ela possa promover essa qualidade de vida, uma qualidade de tratamento para tentar enfrentar essas barreiras. Porque as barreiras são muitas. E nós sabemos que o nosso sistema público, às vezes, não consegue garantir todas as necessidades das pessoas e tudo isso tem um custo. O benefício assistencial foi criado pela nossa Constituição para ser um suporte para que essas pessoas possam enfrentar o universo de igualdade de pessoas de quem não tem essas deficiências, de quem não tem que gastar para poder estar inserido na sociedade. Então, nós temos que pensar
nessa questão da discriminação, daquilo que é pessoa com deficiência no seu conceito mais amplo, e uma restrição física pode ser um impedimento muito grande para um, mas pode não ser para outro. Mas, de repente, uma restrição sensorial ou até mesmo mental seja uma barreira intransponível e nem por isso, porque ela não tem essa deficiência física, ela consiga estar se inserindo e competindo de igual condições com as demais pessoas. A convenção é muito clara a respeito disso. Então, a decisão é excelente e nós temos que batalhar. Eu dou dica para todos aqueles que nos seguem de, no momento de fazer um requerimento do benefício, não deixar o perito avaliar simplesmente pelo laudo atestado que a pessoa vai levar até lá. Orientar o cliente de como se portar, do que passar de informações do seu contexto, das dificuldades que enfrenta. O que eu muitas vezes falo aos nossos clientes, nós falarmos das nossas dificuldades é difícil porque nós temos nosso orgulho também. Mas a partir do momento que nós não deixamos transparecer aquilo que nós temos de dificuldade, muitas vezes o perito não consegue enxergar aquela barreira para aquela pessoa. Não é o momento de se fazer forte. Outra dica que eu dou muito aos nossos colegas de trabalho é fazer quesitação na esfera administrativa, para fazer o perito se atentar o que perguntar para aquela pessoa no momento da avaliação, de forma que a pessoa consiga passar ao perito que enfrenta de dificuldade. Porque muitas vezes ele vai baseado somente naquele formulário e alguma dessas características específicas da pessoa deixa passar batido. Não sei se hábito, mas aqui nós fazemos quesitos na esfera administrativa. Sim. É deferido ao advogado formular quesitos. Voltando a esse tema aí da barreira, a barreira já começa lá no começo para o segurado conseguir um laudo, a emissão de um laudo, né? Porque sabemos que o nosso sistema único de saúde, ele é precário, então para a pessoa conseguir um laudo decente, eu costumo, não é orientar, né? Eu costumo dar dicas. Quando for passar por uma perícia médica, até para os benefícios de incapacidade também. Não, você não vai mentir, mas também você não vai omitir. É o teu momento de tu falar, olha, doutor, a minha realidade é essa, né? Eu tenho tantos filhos, eu moro na localidade tal. Poder descrever até para o médico perito ele sentir o problema, né? E essa questão da quesitação também, isso acaba sendo um norte, ajudando muito na hora do perito fazer os questionamentos, né? Vai conseguir visualizar a situação. Olha, eu trago aqui até mesmo fazer a leitura do tópico número 2 dessa Convenção Interamericana, que pode ajudar muitos a entender o que é isso, porque essa Convenção Interamericana traz que discriminação contra as pessoas com deficiência, o termo discriminação contra as pessoas com deficiência significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas com deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. Olha como a Convenção trata de forma ampla, então, as pessoas com deficiência. E nós temos que orientar as pessoas a buscar, a reivindicar os seus direitos da forma mais justa possível. Porque a forma como está prevista essa portaria, colocando os graus leves de deficiência, é também uma forma de discriminação. Nós podemos colocar isso, quesitar nessa forma. Como às vezes a pessoa não nasce com a deficiência, é adquirida na vida. Então, aquela pessoa que muitas vezes já nasce com a deficiência, já
aprende algumas habilidades para lidar com aquelas situações que é aquela que às vezes adquire durante a vida, tem que aprender. E esse aprender, dependendo do momento da vida da pessoa, é muito difícil. Então, isso tem que ser levado em consideração e pedir para que seja avaliado. Olha, veja aí a nossa seguidora, a Patrícia Ferreira, também já comentando aqui conosco, doutora. Dei entrada do meu menino e foi com o relatório do médico e os laudos psicológicos do problema dele. Então, veja que tem que apresentar essa documentação. Às vezes a pessoa pode não ter barreiras físicas, mas tem psicológicas. Então, o relatório psicológico pode mostrar que, às vezes, aquela barreira psicológica deixa a pessoa contraída e não consiga conviver, porque sabe todas essas dificuldades de discriminação que tem. O Nilson Paulo também colocando aí pra gente, mas para aprender essas habilidades, ele vai precisar de tratamento e acompanhamento. Tem recursos, por isso que o benefício assistencial tem essa previsão de dar esse suporte financeiro para que ele possa aprender a vencer essas barreiras para poder alcançar essa inclusão social de forma mais ampla. Doutora, e na maioria das famílias não é só a mãezinha com um filho com deficiência, né? Na grande maioria são 3, 4, até mais filhos, né? Então, a atenção que tem que ser despendida para esse filho, os cuidados, o acompanhamento, ressaltando ali que a doutora falou na convenção, a restrição, né? A restrição que essas pessoas sofrem, nessas horas que eu digo que o previdenciarista tem que ser legalista, levar ao pé da letra o que fala a convenção. Valer, né? Fazer, aplicar os direitos, para que essa pessoa não sofra nenhuma discriminação para a vida, né? A doutora me ouve? Acho que travou um pouquinho aqui. Vamos esperar a doutora melhorar, deve travar um pouquinho. Tá. Essa questão das alterações de funções e estruturas do corpo deve estar prevista nesta portaria, mas acredito que agora precisamos batalhar para a evolução dessa portaria para tirar esses qualificadores finais do componente dessas atividades e participação como dos níveis leves ou moderados, como meios impeditivos de acesso ao benefício assistencial. E deixar somente como meio impeditivo se o perito não considerar que não tenha nenhum qualificador. Agora, com qualificador leve ou moderado, essa pessoa precisa ter acesso a esse benefício. Então, baseado nessa decisão, nós podemos trabalhar ou até mesmo propondo essas ações judiciais para que haja essa nova perícia judicial, para que haja o reconhecimento dessa incapacidade ou deficiência, mesmo que seja de grau leve, mostrando que são impedimentos superior a 2 anos, porque o conceito de pessoa com deficiência é isso mesmo, tá? Que você tem que demonstrar que os impedimentos são superiores a 2 anos, mesmo que seja de natureza permanente ou transitória, mas que seja superior a 2 anos, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social, e não que porque o ambiente social e econômico não agrava as atividades essenciais de vida diária, que isso seja um meio impeditivo de acessar o benefício assistencial, porque a pessoa tem deficiência. A vida diária dela pode ter uma modificação muito importante se ela tiver esse suporte assistencial. Olha como a Kate Vieira novamente coloca. É isso aí, doutoras. Sigam lutando contra as atrocidades do INSS.
Nosso Sempre. trabalho, muitas vezes, representa isso mesmo. É uma luta diária. Olha aqui, a Patrícia Ferreira também colocando, eu estou preocupada, mas tenho fé em Deus que vai dar certo. A avaliação social já teve agora, só falta a médica. Essa decisão do STJ, ela trata justamente dessa parte médica. Então, a Patrícia precisa observar muito bem para que possa, nessa parte da perícia médica, comprovar, baseado nessa portaria número 2 de 2015, mas levar todo esse conhecimento de que a pessoa com deficiência, mesmo do grau leve, ela pode ter acesso aos benefícios assistenciais, porque a pessoa com deficiência, pela legislação, desde que veio da Constituição Federal e mesmo na Lei 8.742 de 1993, em nenhum momento elenca nos seus dispositivos que grau da incapacidade, como leve ou moderado, seja uma condição para não ter acesso ao benefício. Exatamente. E ela sendo omissa, o legislador não pode criar empecilho, né? Vamos Não pode aguardar o sinal da doutora Marilúcia, que está ouvindo novamente. Travou? Deixa eu mexer aqui no meu Wi-Fi para ver se melhora. Melhorou? Voltou? Está um pouquinho Doutora, me ouve? travada ainda, Está doutora. travado? Deixa eu mexer aqui na minha conexão. Deixa eu tentar aqui. Que engraçado, para mim parece a doutora travada. Vamos ver se agora vai. Olha, e o Nilson Paulo também comentando aí para nós que tem um amigo que está com dificuldades em atualizar o cadastro. O CRAS nunca faz. Precisa realmente, essa parte da questão da renda do grupo familiar, que nós podemos até debater em outra ocasião, mas hoje essa parte da decisão do grau da deficiência trazida pela STJ é da parte da comprovação da pessoa com deficiência. Pois a Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 20, parágrafo 2º, nada traz sobre algum grau de incapacidade ou de deficiência para que as pessoas com deficiência possam ser contempladas com esse benefício. Existem dois requisitos. O primeiro é da pessoa com deficiência, somente tem isso que temos que buscar atrás do conceito. E o segundo é da renda per capita de 1/4 até meio salário mínimo do grupo familiar. Então, são esses dois únicos requisitos que nós temos que analisar e fazer a devida interpretação para poder acessar o benefício. Houve já uma mudança da legislação, prevendo esse aumento até meio salário mínimo, mas todos os instrumentais do INSS ainda vão na renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Superior a isso, muitas vezes, é mesmo no processo judicial que reconhece até meio salário mínimo, e até mesmo já pacificado na nossa jurisprudência, que não é, esse 1/4 não é o único meio de prova para ferir a condição de miserabilidade na concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência. Temos uma ampla jurisprudência a respeito disso. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui de algum seguidor nosso. A minha imagem tá boa, doutora? Consegue me ver? Tá melhorando. Então tá bom. Ela travou novamente.
Vamos aqui, acho que o assunto de hoje é a respeito disso. Nós conseguimos abarcar bastante informações aos nossos seguidores. A Maria Lúcia Cunha já deixou-se disponível, podem encaminhar para ela no chat do portal do Fórum Tira Dúvida. Também no nosso portal Previdência e Educação, todos os nossos seguidores podem estar encaminhando. E acredito que a gente possa ter hoje, neste momento, ter tirado bastante dúvidas a respeito dessa questão da deficiência para acesso ao benefício assistencial. Queria aqui agradecer à doutora pela sua participação, trazendo todo o seu conhecimento a respeito da matéria, engrandecendo ainda mais a todos que nos seguem com as suas informações. O doutor Nilson Paulo perguntando se na mesma família tem mais de uma pessoa com deficiência, as duas podem receber o benefício? Vou jogar para a doutora responder essa dúvida do Nilson Paulo, doutora. Oi, Nilson, pode sim, não é impedimento, né? Em havendo na mesma composição, no mesmo grupo familiar, um benefício que não ultrapasse o valor de um salário mínimo, pode sim. Olá, a doutora tirando mais uma dúvida aí a respeito do nosso tema. Então, eu gostaria de agradecer novamente a doutora ter participado desse momento. Se tiverem mais dúvidas, podem encaminhar para nós, que nós vamos depois tirando as dúvidas de cada um. E, quem sabe, seja mais um tema para uma live futura. Gostaria de agradecer novamente a doutora. Estamos à disposição para mais um momento Fórum Tira Dúvida, doutora. Uma boa noite, agradeço a todos a participação. Boa noite, sou eu quem agradeço pela oportunidade. Obrigada pela interação de todos e posso dizer que o benefício de assistência social, ele rende algumas lives, né, doutora? Então a gente pode sim, futuramente, marcar um outro encontro, sanar mais dúvidas. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e estou à disposição da doutora. Obrigada. Agradeço a todos, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigada. Agradeço, doutora.